Desde o último dia 18 de novembro, esta agência do Bradesco, que funcionava aqui na Avenida Getúlio Vargas, fechou as portas e isso trouxe transtornos para os clientes e para a população de uma forma geral. Para falar um pouco sobre isso, está aqui comigo o Thomas Edson, que é diretor do Sindicato dos Bancários. Então, Thomas, o que aconteceu de fato que foi que gerou o fechamento dessa agência? O Bradesco vem utilizando uma política nacional de digitalização de bancos, substituindo agências físicas por agências de negócios ou agentes digitais. Esse procedimento já vem fazendo há últimos anos e com a pandemia isso cresceu no país. O atendimento tornou-se digital, as pessoas são atendidas por um gerente virtual e as pessoas estão evitando de usar a agência. Só que o problema maior do interior é porque a maioria dos clientes gostam de utilizar o serviço dos bancos, querem sacar o dinheiro no banco, querem fazer uma transação negocial nos bancos. E com isso, o Bradesco traz um prejuízo maior para Teixeira de Freitas. Falando que Teixeira de Freitas é uma população de 120 mil habitantes que utiliza bancários, agências bancárias. Temos aqui um quadro que a maioria das agências bancárias, temos duas agências, é assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú. Nós temos aí agências vindo para Teixeira, como o Mercantil, o BRB, o Cicobi está abrindo mais uma agência em Teixeira de Freitas por conta do volume de negócio. Mas o Bradesco com isso retroage. Ele fecha uma agência, provoca a migração de 1.500 aposentados de uma agência dessa e mais 5.000 contas entre pessoas físicas e jurídicas para uma agência que é pequena, tem um número reduzido de funcionário e com isso cada vez mais prejudica o atendimento. O nosso papel como dirigente sindical e dos sindicatos bancários é apontar para a sociedade Teixeira de Freitas como podemos avançar nesse sentido. Temos uma lei municipal chamado de tempo de espera na fila. O atendimento bancário tem uma regulamentação. Ela não pode passar mais de 30 minutos nos dias normais, e 45 nos dias de pico. Hoje, segunda-feira, uma sexta-feira, após um feriado. Então, os bancos têm que adequar esses horários. O atendimento bancário, ele deve ter essas premissas do atendimento de qualidade, o atendimento a um cliente, inclusive o aposentado é um cliente, ele paga esse serviço. O governo, o INSS, paga aos bancos para atender os aposentados. Mas o que nós vimos na prática é um péssimo atendimento para os aposentados. Acorda de madrugada, espera para o atendimento só a partir das 10 horas da manhã. E me fala uma coisa, previamente ao fechamento oficial da agência, houve algum comunicado do Bradesco para os clientes? Olha, essa questão é duvidosa. O banco não deixou claro sobre isso, só avisou que a agência ia fechar e que suas contas seriam transmitidas para uma outra agência. Não deixou ainda cabo de uma outra situação. O que nós vimos que o Bradesco presta um péssimo serviço à sociedade teixeirense. Uma agência dessa aqui tinha uma grande importância para a comunidade regional local. Os clientes que estão em torno dessa agência perde-se uma vantagem de ter uma agência próxima, de ter uma negociação. Muitos clientes agora vão ter que deslocar para uma outra agência, um outro gerente vai fazer atendimento, uma outra relação. Esse papel humanizado que o banco trazia nessa agência não vai existir mais. Isso é ruim. A sociedade perde uma relação que é importante. Os aposentados e os clientes dos bancos têm uma dificuldade agora no atendimento bancário personalizado. E como é que o Sindicato dos Bancários vem encarando essa digitalização dos bancos, que tem como um dos principais pontos negativos justamente o fechamento de agências físicas? Exatamente. O sindicato de todo o país vem lutando isso e o Bradesco é uma realidade. Já fechou mais de 150 agências em todo o país. Teixeira e Eunápolis aqui na região são penalizadas. Essas fechamentos de agências têm uma penalidade que é a demissão de seus funcionários. O funcionário está sendo demitido, o Bradesco está trocando os canais digitais, isso prejudica o atendimento e com isso a população. O sindicato, mais uma vez, vem a denunciar isso porque o fato de não contratação de funcionários ocorre num péssimo atendimento bancário. Esse péssimo atendimento bancário traz um prejuízo para os clientes. Imagine você ficar 2 ou 3 horas somente no atendimento bancário. Todo o dia seu está comprometido para você ficar só para ser atendido nos bancos. E outra coisa, o Bradesco fala uma política
que estamos digitalizando, mas os equipamentos do Bradesco, se você comparar a outra agência, estão com defeitos, são equipamentos antigos, as operações delas demoram de ser efetuada. Então, nós vemos na prática que o Bradesco faz uma propaganda enganosa, bonita na TV, mas na prática, no dia a dia, traz um prejuízo para a população. E caso o cliente, né, que tenha sido realocado desta agência para uma nova agência, ele enfrente algum tipo de problema com relação à documentação, ele não consiga, né, acessar a conta dele pelo Bradesco, como é que ele deve proceder? Deve procurar o sindicato? Exatamente. Os bancos também são enquadrados na lei do consumidor. Tem uma lei do consumidor bancário. Nós falamos sobre o tempo de espera, mas também tem a questão do atendimento. Se o atendimento do banco não for de acordo com o cliente, o usuário, ele deve denunciar ao Banco Central, a um telefone 145, para reclamações, registra sua denúncia, fala que você foi péssimo atendido, está tendo dificuldade na agência de Teixeira de Freitas, que o Banco Central vai acionar o Bradesco para resolver o problema desse cliente. A denúncia tem que ser feita. Nós também nos orientamos e nós vamos, a partir de hoje, procurar a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e os poderes constituídos da sociedade, como CDL, Sincomércio, outras entidades de classe, OAB, para resolver esse problema. É péssimo atendimento ruim, isso prejudica a população e para que seja cumprida a lei do atendimento bancário, que há penalidades, se os bancos não cumprirem a questão do atendimento bancário, é possível de até caçar o alvará daquela agência bancária de atendimento. É ruim porque vão ter prejuízo dos funcionários, mas também o banco tem que ter uma consciência que ele tem um papel corresponsável na questão financeira. A questão do sistema financeiro é uma concessão de Estado e ele tem que prestar esse serviço para a população. Ok, Thomas, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Acontece, pelos seus esclarecimentos. E para você que está em casa, fica aí a orientação. Você que é cliente do Bradesco, aqui da agência Caravelas, que foi realocado para outras agências, se você tiver algum problema, busque os seus direitos, procure os sindicatos bancários ou entre em contato pelo telefone 145.